Olá, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o pecado original. Nós vamos falar com base nesse livrinho aqui, ó, Redes Discipulados, de Arival Dias Casimiro. Esse livro é o livro que é utilizado pela Junta de Missões no discipulado. Então, essa aqui é uma aula de discipulado e nós estamos utilizando esse livro. E então, vamos abrir a escritura no livro de Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5:12, que diz o seguinte: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vamos orar ao Senhor para que ilumine a nossa mente para compreender esse texto bíblico, para compreender a Sagrada Escritura. Oremos. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por esse momento em que nós podemos nos debruçar sobre a Tua Palavra e compreendê-la um pouquinho. Te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito esteja iluminando a nossa mente para compreendê-la. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. O pecado hoje em dia, ele é tratado como uma doença por muitas pessoas. O teólogo John MacArthur diz o seguinte: atualmente, qualquer tipo de delito que o ser humano comete pode ser explicado como uma enfermidade. O que antigamente denominávamos pecado é mais facilmente diagnosticado como um conjunto de incapacidade. Todo tipo de imoralidade, de conduta maldosa são agora identificados como sintomas desta ou daquela doença psicológica. John MacArthur aqui, ele não está afirmando que não existam doenças psicológicas, psiquiátricas, mas o que ele está afirmando é que tudo agora é classificado como sendo parte, como sendo sintoma de uma doença psicológica, de forma que as pessoas elas estão perdendo a responsabilidade pelos seus atos, pelos seus pecados, pelas suas infrações morais. Estão dizendo, eu estou agindo dessa forma porque eu tenho uma determinada doença e isso acaba que a pessoa ela tenta se livrar da culpa. Então o mundo hoje ele está vivendo assim. Ele tenta se livrar da culpa do pecado em vez de se livrar do próprio pecado. Eles estão tentando se livrar das consequências em vez de se livrarem da causa, né? É, não atacam a raiz do problema. Tenta se livrar simplesmente da consequência. Mas a Bíblia ela encara o pecado como algo sério. A Bíblia ela encara o pecado como algo destrutivo. O pecado ele é uma disposição interior para o mal que o homem tem em si mesmo. A antropologia bíblica ela vai dizer que o homem ele nasce corrompido pelo pecado. Ele nasce com a sua natureza corrompida pelo pecado, naturalmente voltada contra Deus. O pecado ele é uma oposição voluntária e persistente do homem contra Deus. E é isso que a Bíblia vai nos ensinar. O Wayne Grudem diz o seguinte: pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude, seja em natureza. Então, pecado é quando a gente faz aquilo que a lei proíbe. Quando a gente tem uma atitude, um viver que é um viver contrário à lei. E pecado é também o fato de que nós nascemos já corrompidos pelo pecado, com a natureza, com a nossa essência humana corrompida pelo pecado. O apóstolo Paulo diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a visão bíblica é essa. A visão bíblica é que todas as pessoas são pecadoras. Mas o que é o pecado, afinal? A palavra pecado, no idioma grego original, ela vai significar errar o alvo ou fracassar. Então, errar o alvo ou fracassar em quê? Em viver de acordo com a lei de Deus, em viver de acordo com a lei do Senhor. Todo pecado é também a transgressão da lei. O João ele nos dá uma definição de pecado. 1 de João, capítulo 3, versículo 4, diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. Então o pecado ele pode ser definido como a quebra da lei de Deus e também a falta de conformidade a essa lei. O breve catecismo vai nos ensinar isso. O breve catecismo vai dizer que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão a essa lei. Então, pecado ele é duas coisas. Ele é a falta de conformidade à lei de Deus e ele é a transgressão à lei de Deus. O que é a falta de conformidade à lei de Deus?
É quando nós não fazemos aquilo que a lei de Deus exige que nós façamos, né? A lei de Deus, ela diz, honra teu pai e tua mãe. Se você não honra o teu pai e tua mãe, você não se conformou à lei de Deus. Você não fez aquilo que a lei exige. Então, isso é pecado. O que é a transgressão da lei? É quando nós fazemos aquilo que a lei diz para nós não fazer. Por exemplo, a lei diz não furtarás. Se nós furtamos, então nós estamos transgredindo a lei. Então, falta de conformidade é você não fazer o que a lei manda você fazer. Transgressão é você fazer aquilo que a lei diz que não é para você fazer. E isso é o pecado. Em resumo, o pecado é a desobediência a Deus. Romanos 5,12 diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse é o nosso texto básico, esse é o texto que nós lemos aqui. E agora nós vamos destrinchar esse texto, nós vamos estudar ele minuciosamente. O pecado entrou no mundo pela desobediência do homem. Essa é a primeira coisa que esse texto nos ensina. Ele diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Então, o que esse texto nos traz é algo muito interessante. O pecado, ele entra no mundo por meio da desobediência de um só homem. Qual é a origem do pecado? Como foi que o pecado surgiu? A Bíblia não nos dá muitos detalhes a respeito disso, mas Jesus, em João, capítulo 8, versículo 44, diz o seguinte, que o diabo ele foi homicida desde o princípio. O diabo ele é descrito na Escritura como caluniador, assassino, porque ele caluniou Deus. Quando ele chegou, ele perguntou para Eva, Deus diz que vocês não podem comer nada daquilo que está aqui, então ele estava caluniando o Senhor. Ele é assassino, porque ele é o responsável pela morte de todos os seres humanos, então ele é o maior assassino da história. E ele furtou de Adão a imortalidade, ele é ladrão por isso, ele furtou de Adão a imortalidade através da mentira. Então, aonde nasce o pecado? O pecado nasce em Satanás. A palavra princípio, ela traz a ideia de que o pecado ele passou a existir nas esferas celestiais com a rebelião de anjos sob o comando de Satanás. Então, o pecado ele passa a existir nas regiões celestiais, nas regiões espirituais, nas dimensões espirituais. O pecado ele não foi criado por Deus. O pecado ele tem uma origem, coisas boas ou seres bons criados por Deus que se corromperam. O pecado se originou no coração dos anjos que não guardaram o seu estado original. Então a ideia que a Bíblia vai trazer é essa. Deus criou anjos bons, porque tudo o que Deus faz é bom, mas esses anjos, eles se corromperam. Judas 1,6 diz, e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Então a Bíblia ela vai trazer essa ideia. Anjos foram criados bons e esses anjos se corromperam. O pecado entrou no mundo físico pelo ato de desobediência de Adão. Então o pecado surge nas regiões espirituais e ele entra no mundo físico criado por Deus por meio de Adão, por meio da desobediência de Adão. E esse pecado é chamado então de pecado original. Luiz Berkoff ele apresenta então 3 motivos pelos quais o pecado ele tem esse nome de pecado original. Primeiro, porque ele é derivado da raiz original da raça humana. Os nossos primeiros pais pecaram. Então, esse pecado que nós temos, o pecado original, ele vem lá dos nossos primeiros pais, do primeiro pecado que foi cometido pelos seres humanos. E é exatamente por isso que é chamado de pecado original. Esse é o primeiro motivo pelo qual ele é chamado de pecado original. Segundo motivo, porque está presente na vida de todo e qualquer indivíduo, desde a hora do nascimento, portanto, não pode ser considerado um resultado de imitação. Então, todo mundo, quando nasce, já nasce pecador e já nasce corrompido por esse pecado que foi cometido aí por Adão. O pecado, comparando com uma figura moderna, ele é como um vírus que corrompe o software de um computador. Então, o pecado ele é como um vírus que corrompeu a raça humana inteira, que corrompeu a criação inteira e que destrói tudo. Então, o pecado é o vírus do mundo, o pecado é o vírus
do universo. Porque é a raiz, então é por isso, todo ser humano já nasce pecador. E o terceiro, ele é a raiz interna de todos os pecados concretizados que corrompem a vida humana. Então todo ser humano já nasce com sua natureza corrompida. E quando eles pecam por causa dessa corrupção que ele já tem, desse vírus que ele já possui. É isso que leva ele, então, a pecar. O pecado original é a raiz de todos os outros pecados que nós cometemos. O relato de Gênesis 3, ele diz que o primeiro homem, ele foi criado em perfeita santidade, mas que havia duas possibilidades: continuar no seu estado original de santidade, ou então cair no seu estado de santidade, cair em pecado. E nós sabemos então que o homem pecou, que o homem caiu. A Bíblia vai dizer: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o homem deveria permanecer em perfeita obediência a Deus. Essa era o mandamento de Deus, né? Ele deveria permanecer em perfeita obediência. E como essa obediência iria se manifestar? Iria se manifestar pelo fato de ele não comer daquele fruto proibido. Então, aquele fruto foi um teste que Deus fez para com o ser humano. Você demonstra que você me obedece, você demonstra que você está de acordo com aquilo que eu lhe ensino, com aquilo que eu lhe transmito, de acordo comigo, não comendo desse fruto. E Adão, então, ele caiu, ele comeu daquele fruto. Ele mostra, então, a sua rebelião contra o Senhor. E essa rebelião, então, ela vai se espalhar por todos os seres humanos, ela vai persistir em todos os seres humanos, em todos os descendentes de Adão. O homem, portanto, ele possuía originalmente, né? Quando ele foi criado, quando Adão e Eva foram criados, ele tinha o livre-arbítrio, ele tinha a liberdade de escolher se ele queria ou não permanecer no estado de santidade original. Ele tinha essa escolha. O pecado original ocorreu porque Adão ele caiu em tentação. Então, Satanás, ele é o agente sobrenatural da tentação. Satanás é aquele que vem e aquele que traz a tentação para o ser humano. E foi ele, então, disfarçado de serpente, que ele veio e que ele induziu Adão a pecar, que ele trouxe a corrupção para os seres humanos. Então, qual era o pacto de Deus com o homem? Era um pacto de perfeita obediência. O homem deveria ser perfeitamente obediente a Deus e ele não deveria, então, comer daquele fruto proibido. O diabo, ele vem e ele distorce o sentido daquilo que Deus disse aos seres humanos. Quando ele chega para Eva, ele então diz: Deus diz que vocês não podem comer de nada daquilo que está aqui. E Eva então responde: não, não é isso que Deus falou. A gente pode comer de tudo. A gente só não pode comer e nem tocar daquela fruta que está ali no meio do jardim. Porque Deus diz que no dia que nós comermos, nós vamos morrer. Então Adão ele começa a perceber ali que tem uma brechinha na qual ele pode introduzir o pecado na vida de Eva, que é o quê? Eva está acrescentando, ela está com tanto medo que ela acrescenta algo que Deus não disse. Deus só disse que elas não podiam comer, mas Eva acrescenta que eles não podiam nem tocar. Satanás vê então aí a oportunidade de lançar a sementinha da dúvida e ele então contradiz completamente aquilo que Deus diz. Ele fala o seguinte: isso é mentira, não é verdade que vocês vão morrer. Mas sabe por que Deus não quer que vocês comam? Deus não quer que vocês comam porque no dia em que vocês comerem, vocês vão ser iguais a Ele, conhecendo o bem e conhecendo o mal. O diabo, ele então nega a veracidade da palavra de Deus e ele afirma categoricamente que Deus está mentindo. O diabo inverte então as consequências do pecado. Deus diz que eles iriam morrer. Satanás traz a ideia de que seria o contrário, eles seriam mais vivos, eles seriam iguais a Deus, conhecendo o bem e o mal, eles seriam livres. É essa a ideia que Satanás traz. O objetivo da tentação é levar o homem a pecar por meio de seus desejos naturais. Então, Eva tinha desejos que eram desejos naturais, que eram desejos que não eram pecaminosos, mas o que Satanás vai fazer? Ele vai corrompendo esses desejos naturais, ele vai tornando esses desejos pecaminosos. Gênesis 3:6 vai dizer
vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então Eva tinha desejos que eram lícitos, que eram bons. Por exemplo, ela tinha o desejo de desfrutar as coisas. Isso é algo que o próprio Deus colocou neles, o desejo de desfrutar as coisas. Ele deu todo aquele jardim, ele disse, vocês podem comer de tudo. Então era um desejo lícito, esse desejo de desfrutar as coisas. Mas Satanás vem e corrompe esse desejo, tornando em cobiça da carne. Ela deseja desfrutar algo que não podia desfrutar. É um desejo bom, lícito, que é corrompido, que é voltado contra Deus. Isso é o pecado. O pecado é a rebelião contra Deus. Ela tinha um desejo de obter as coisas. Isso é algo bom. O Senhor Deus, ele fez os seres humanos para obter as coisas, para dominar sobre os animais, para dominar sobre a natureza. É claro, cuidando, com responsabilidade e tudo mais. Mas Satanás vem e ele corrompe esse desejo de obter as coisas. Isso é a concupiscência dos olhos. Ele torna o desejo de obter as coisas em concupiscência dos olhos, porque agora eles querem ter as coisas não como Deus havia estabelecido. Querem dominar não como Deus havia estabelecido, mas eles querem dominar à luz daquilo que Satanás está dizendo. Eles querem tomar o lugar de Deus, eles querem ter um conhecimento igual ao conhecimento de Deus. Querer ser igual a Deus não era algo pecaminoso, porque Deus já havia feito eles para serem assim, a imagem e semelhança de Deus. Eles já é um anseio que Deus colocou neles, ser igual a Deus. Qual é o problema? O problema é que eles querem ser iguais a Deus por meio de Satanás, por meio daquilo que Satanás está propondo a eles. Eles estão amando mais o ser igual a Deus do que o próprio Deus. Então, quando a gente quer coisas, mesmo que essas coisas sejam boas, mas nós queremos essas coisas mais do que a Deus, amamos mais essas coisas do que a Deus, isso é pecado. O desejo de fazer as coisas era algo bom que Deus colocou nele. O desejo de fazer as coisas, ele colocou eles ali para fazer as coisas, para cultivar, para guardar. Mas qual é o problema aqui? Eles querem fazer as coisas contrário por meio de Satanás. Então, eles vão cultivar ali o fruto, eles vão cultivar ali o fruto guiados por Satanás. Eles vão comer guiados por Satanás. E isso é que é o pecado. Fazer as coisas guiado por Satanás e não guiado por Deus, em oposição ao Senhor. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, veja o processo que Eva passou. Primeiro, concupiscência da carne. Depois, concupiscência dos olhos, ela olhou, viu que o fruto era bom. Soberba da vida, ela desejou o fruto. Tudo isso não procede do Pai, mas procede do mundo. Naquela época, o mundo à volta corrupto era Satanás, né? O que estava ali influenciando eles de forma ruim era Satanás. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. Então, os desejos de Eva, eles seriam satisfeitos. Tudo aquilo que ela estava desejando era algo que Deus já ia dar para ela, para Eva, para Adão. Só que eles estavam amando mais a isso do que a Deus. Eles estavam procurando fazer primeiro as suas vontades e não a vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, no final, todos os nossos anseios, todos os nossos desejos vão ser satisfeitos, mas nós devemos buscar fazer a vontade de Deus. E buscando fazer a vontade de Deus, a nossa própria vontade será satisfeita. Satanás induziu eles a buscarem os seus próprios desejos, em vez de buscarem satisfazer os desejos de Deus. Adão e Eva, então, cederam, eles caíram, eles colocaram uma atitude de oposição a Deus, desejando satisfazer os seus desejos e não a vontade do próprio Deus. Agora, havia uma batalha cósmica no mundo, né? A batalha entre Satanás e os seus demônios contra o Senhor e os seus anjos. E agora Adão e Eva, eles se posicionam de um lado. Eles se posicionam ao lado de Satanás. Eles se posicionam ao lado dos demônios. E isso vai ter graves consequências. A morte é a principal consequência
do pecado. A morte é a principal consequência dessa desobediência. O texto bíblico diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então aqui nós vemos que a morte ela entrou no mundo por meio de um só homem. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e esse pecado ele traz a morte. Então aqui o que nós percebemos é que a principal consequência do pecado é a morte. O pecado de Adão, quando nós analisamos, nós vamos perceber que ele gerou várias consequências, né? Quando nós analisamos ali o livro de Gênesis, capítulo 3. Primeiro, consequências para a serpente, né? A serpente foi o animal que foi utilizado por Satanás para tentar Adão e Eva, e teve uma consequência para ela, né? Ela agora iria rastejar. Aquela consequência que foi para a serpente, ela era uma representação da consequência de Satanás. Satanás seria humilhado. Quando nós olhamos toda a Escritura, nós vamos ver que colocar a cara em pó, deitar na terra, deitar no pó, significa humilhação. Então, o castigo da serpente significava a humilhação de Satanás. Satanás também teve a consequência, uma consequência que viria de seu ato, era que Deus ele promete um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E quando você vai olhar lá, está no singular. É um descendente. E iria aparecer um ser humano que esmagaria a cabeça da serpente. Esse ser humano é chamado de o descendente da mulher. E quem é esse descendente da mulher? Jesus Cristo. Jesus Cristo ele não é filho biológico de José. Ele é filho biológico só de Maria. Então ele é o descendente da mulher. Ele é o ser humano que seria filho somente de uma mulher. Ele é filho de José, mas por adoção. Não é um filho biológico de José. Então há essa consequência para a serpente e para Satanás. Para Eva, há uma consequência também. Eva agora daria à luz com dores, né? Lembrando, e algo que remetia ao fato de que um filho iria nascer, e até aquele momento ela teria dores. Lembrando a dor que o mundo tem por causa do pecado, a dor que o mundo tem por causa daquilo que ela e Adão fizeram. Então, ela teria filhos com dores e também Eva teria um desejo por seu marido. E esse desejo não é um desejo sexual. Quando nós vamos analisar a palavra, esse desejo ele tem a conotação de um urso para devorar. Então, o desejo de Eva para com seu marido seria o desejo de dominá-lo, seria o desejo de destruí-lo. Em compensação a isso, né? Como resposta a isso, Adão iria oprimi-la, iria dominá-la de uma forma exacerbada. Então, quando a gente olha a Bíblia, a gente vê que o homem, na criação, já foi estabelecido que o homem é o cabeça da mulher. Ele seria o líder do lar. Mas esse líder, ele não significa que o homem é melhor, que o homem é mais importante. Porque todo grupo precisa de um líder. E Deus estabeleceu que o líder do lar seria o homem, que ele deveria liderar com amor. Jesus Cristo, Paulo vai dizer que o homem ele deve ser como Cristo, ao ponto de dar a sua vida pela sua esposa, ao ponto de dar a sua vida pela sua família. Mas Adão agora iria agir em resposta a essa tentativa de Eva de dominar, ele iria agir de uma forma opressora, oprimindo a mulher. E Adão, além de fazer isso, há uma consequência para ele também, que agora ele vai ter fadiga para obter o seu sustento. O trabalho não é o castigo. Antes do pecado já havia trabalho. Deus havia criado Adão e Eva e colocado no jardim para cultivar e guardar o jardim. Então eles já trabalhavam. Mas qual é o problema agora? É que eles vão obter o sustento com fadiga. Eles vão se sentir fadigados. Eles não vão se sentir contentes no trabalho. E ao mesmo tempo vai ser muito mais difícil obter o alimento. Antes eles plantavam e nasciam. Agora a terra vai dar trabalho para eles. Essa é a ideia. E aí então nós vemos que a terra também recebe maldição. Tudo aquilo que estava envolvido do pacto é amaldiçoado. Animal, né, que foi usado por Satanás, é amaldiçoado. A vida animal é amaldiçoada. E a terra, o solo é amaldiçoado também. A criação é amaldiçoada. A terra agora que produziu aquela árvore, agora ela vai produzir cardos e abrolhos. Agora a terra vai produzir
coisas que vão dificultar o trabalho do ser humano, a terra vai se voltar contra o ser humano. E a sina do ser humano é essa, ele vai passar a vida inteira dele lutando contra a terra e no final a terra vence, porque tu és pó e ao pó voltará. E a última coisa então é a expulsão do paraíso. Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden, eles são expulsos do paraíso. Então há essas consequências, mas a principal de todas essas consequências é a morte. Deus havia dito, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Então, há uma pena de morte que vai atingir a humanidade em sua totalidade. Quando você olha para a história de Adão e Eva, você pensa no primeiro momento. Satanás estava certo, Satanás estava correto, porque ele disse que o homem não iria morrer, de fato o homem não morreu ali imediatamente. Mas só que é porque nós imaginamos morte como o fim da existência. E a Bíblia ela não trata a morte, a Bíblia não trata a morte como o fim da existência. A Bíblia ela trata a morte como separação, porque nós não deixamos de existir, nós temos uma alma imortal. Então a morte ela é separação. E há três tipos de morte. Há a morte espiritual, que aconteceu naquele momento que eles comeram, que é o que é a separação do homem de Deus. Quando o homem comeu, ele foi corrompido pelo pecado, e corrompido pelo pecado, ele foi separado de Deus. Deus agora não havia mais amizade entre Deus e os seres humanos. Os seres humanos foram separados, foram alienados de Deus. A outra morte é a morte física, né? A morte física ela também é a separação da alma do corpo. Quando nós morremos fisicamente, simplesmente acontece isso. A nossa alma é separada dos nossos corpos. E a terceira morte é a morte eterna. O que é a morte eterna? A morte eterna é a eterna separação do homem de Deus, que é o inferno. Quando o homem será condenado e ele estará completamente separado de Deus por toda a eternidade. Então, a morte, ela significa isso na Escritura, ela significa separação. A morte traz para o homem a incapacidade total. Ele perdeu o seu livre-arbítrio espiritual. Conforme Luiz Bercott, o homem não regenerado é capaz de fazer o bem natural, o bem civil e externamente o bem religioso, mas ele é incapaz totalmente de fazer algo que Deus aprova, de cumprir a lei de Deus. Ele é incapaz de fazer qualquer bem ou de mudar sozinho a sua condição de morte espiritual. Então, o homem, depois do pecado, ele fica incapaz de agradar a Deus. Tudo o que ele vai fazer vai ser pecado, exatamente tudo, qualquer ato do ser humano sem Cristo é pecado. Até mesmo quando eles fazem coisas que são aparentemente boas, quando eles ajudam, por exemplo, os necessitados. Muitos ateus ajudam os necessitados para mostrar que eles são bons sem Deus. Então eles estão ajudando em oposição a Deus. E a essência do pecado é isso, é oposição a Deus. Foi isso que Adão e Eva fizeram, oposição a Deus. E nós vimos que eles fizeram coisas que eram desejos que condiziam com aquilo que Deus havia ordenado, mas eles fizeram em oposição a Deus, mas eles fizeram guiados por Satanás, e isso é o que torna as coisas pecado. Essa é a raiz do pecado, é a oposição a Deus. Então, quando alguém ajuda uma outra pessoa para mostrar que ela pode ser boa sem Deus, ela está pecando, ela está agindo em oposição a Deus. Então, esse é só um dos motivos pecaminosos que levam pessoas a fazer coisas que são aparentemente boas. Então, o homem sem Deus, ele pode fazer coisas que são exteriormente boas, que aparentemente para a sociedade é algo bom, né? Para a sociedade é algo bom. Ele pode ser um hipócrita que vive uma vida religiosa e ele faz coisas que aparentemente é boa, mas o seu coração não é regenerado, não é transformado. Então, o homem sem Deus, ele faz coisas que são contrárias. Ele faz coisas que com intenções contrárias a Deus, com intenções que são opostas a Deus. O homem, então, depois do pecado, tudo aquilo que ele faz é pecaminoso. E uma outra coisa que esse texto nos ensina é a universalidade do pecado. O pecado, então, ele atinge toda a raça humana, ele atinge todos os seres humanos. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, é o que diz o final do versículo. Então a Bíblia ela vai ensinar isso, ela vai ensinar a universalidade do pecado. Todas as pessoas foram atingidas pelo pecado, de todos os lugares, de todos os tempos.
Até mesmo as crianças, quando elas nascem, elas já nascem pecadoras, né? O salmista vai dizer isso: eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, por que os bebezinhos não pecam ainda? Por que eles não praticam o pecado? Simplesmente porque eles ainda não têm habilidade para fazer isso. Eles não falam, eles não andam. Então, eles ainda não têm habilidade para pecar. Mas o que nós vamos percebendo é que à medida que eles vão ganhando habilidade, essas habilidades, então eles vão começando a pecar, começando a se opor a seus pais, começando a ser desobedientes, a falar às vezes o que não devia, a fazer aquilo que não devia fazer. Então, é, ele vai começando a manifestar o pecado que ele já nasceu com ele. Nós somos pecadores não porque nós pecamos, mas nós pecamos porque nós somos pecadores. Nós já nascemos pecadores. E isso o salmista também ensina no Salmo 143, versículo 2, falando com Deus, ele diz o seguinte: não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não há justo nenhum vivente. Então, diante de Deus não existe ninguém que seja bom, diante de Deus não existe ninguém que seja justo, porque todos já nascem corrompidos pelo pecado. Romanos 3,10 diz, como está escrito, não há justo nenhum sequer. E 1 de João capítulo 1, versículo 8 diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, todos pecaram. E o que João vai dizer é, se nós dissermos que nós não pecamos, nós estamos mentindo, nós não estamos falando a verdade. Em outra parte ele vai dizer, você está chamando Deus de mentiroso também, porque Deus diz que você peca, porque a Bíblia diz que todos nós já nascemos corrompidos pelo pecado. Se nós dissermos que nós não temos pecado, nós já estamos pecando, porque nós estamos mentindo e porque nós estamos blasfemando contra Deus. Porque é próprio Deus que diz que nós pecamos e nós estamos chamando ele de mentiroso. Todos pecaram em Adão, porque ele foi estabelecido como cabeça do gênero humano. Então, você pode se perguntar, por que todas as pessoas foram atingidas por esse pecado que Adão cometeu? Porque Adão foi escolhido como sendo o cabeça da raça humana, né? Às vezes nós dizemos, nós somos pentacampeões, mas nós nunca fomos jogar no estádio, nós nunca fomos jogar na Copa. Por que nós falamos que somos pentacampeões? Porque houveram pessoas que foram escolhidas para ir jogar lá nos representando. Então, é dessa forma, Adão ele foi escolhido por Deus como representante de todos os seres humanos. E porque ele pecou, então a punição é para todos os seres humanos. Você pode pensar, poxa, isso é bastante injusto. Por que eu pago pelo pecado de Adão? E a resposta quando Deus fez Adão, ele fez ele sendo perfeito para aquela função que ele criou. E se Adão caiu, imagine cada um de nós. Então Adão ele era o ser humano ali que tinha tudo o que um ser humano precisava ter. E ele caiu. Isso significa que os outros seres humanos que fossem feitos por Deus, todos eles iriam pecar. Os outros seres humanos que porventura fossem nascer de Adão, todos eles iriam pecar. Então por que Deus iria fazer esse teste milhões e milhões de vezes? Ele escolhe, então, um representante da raça humana, faz esse teste de uma vez por todas, e o que acontece é que ele faz aquilo que todos os outros seres humanos iriam fazer, se fossem submetidos ao mesmo teste, nas mesmas condições. O que ele faz? Ele cai. E é por isso que tudo isso passa também para nós. Nós sofremos as consequências do pecado de Adão, porque as nossas atitudes seriam as mesmas de Adão. Aí você diz, eu não assinei nenhuma procuração para Adão ser o meu representante. E você assina. Todas as vezes que você peca, você demonstra que você concorda com Adão e você demonstra que você agiria da mesma forma que Adão, se você fosse submetido ao mesmo teste que Adão. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, o pecado é algo universal que passou a todas as pessoas por meio de um homem que é Adão. É esse o ensinamento bíblico.
Então nós somos pecadores de um ponto de vista legal, não é? Nós somos considerados pecadores por causa daquilo que Adão fez, porque Adão era o nosso representante legal, e nós somos considerados pecadores também por causa da nossa natureza. Porque esse pecado ele corrompeu toda a nossa natureza, tudo aquilo que nós somos. A nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade foi tudo corrompido pelo pecado. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, a natureza humana, a essência humana, né? O coração, ele, na escritura, ele tem o significado, ele significa a essência do ser humano, o centro do ser humano. Então, é enganoso, é corrupto. O coração do ser humano é corrupto e leva o ser humano a fazer aquilo que é contrário à lei de Deus. Então, você não deve fazer aquilo que o mundo lhe orienta a fazer. Siga o seu coração. Não, o coração é enganoso. O que você deve seguir? A Escritura, a palavra de Deus, não o coração. O nosso coração é rebelde contra Deus. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado, diz Gênesis 6:5. A maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então o coração do homem ele é inclinado contra Deus, ele é continuamente mal, ele é continuamente perigoso, é continuamente pecaminoso. João 8:44 diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqueles que não são de Cristo, eles são do diabo, e eles agem naturalmente como o diabo. O diabo tem a sua natureza corrompida pelo pecado. E aqueles que são filhos dele, também tem a natureza corrompida pelo pecado e faz aquilo que é próprio do seu ser e faz aquilo que é próprio de sua natureza, que é pecar. Efésios 2, do 1 ao 2 diz o seguinte: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então a linguagem que a Bíblia vai trazer é essa: o homem sem Deus, ele está morto em seus delitos e pecados. Nós somente podemos fazer o bem quando o Espírito Santo ele vem, transforma o nosso coração e nos habilita, nos dá a capacidade de fazer o bem. A Bíblia chama o pecado de imundícia. O pecado é comparado ao vômito. Os pecadores são os cães que voltam ao seu próprio vômito. O pecado é chamado de lamaçal. Os pecadores são os porcos que rolam nele. O pecado é semelhante ao cadáver em putrefação. E os pecadores são os túmulos que contêm o mau cheiro e a sujeira. O pecado transformou a humanidade em uma raça poluída e imunda, é o que diz Arival Dias Casimiro. Conclusão: a antropologia bíblica, então, ela olha para o homem sob duas perspectivas. Como a Bíblia vê o homem? Vê o homem em duas situações. Primeira, antes do pecado original. Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde e manhã, no sexto dia. Então, antes do pecado original, o homem era bom, é o que diz a Bíblia. E quando ele faz o homem, você vai olhar lá no relato bíblico, quando ele faz as outras coisas, ele só diz que era bom. Quando ele faz o homem, ele vê que é muito bom. Então, tudo aquilo que ele fez, inclusive os seres humanos, era bom. Então, antes do pecado, o ser humano era bom. O estado do homem era um estado de bondade. Mas aí há uma outra visão bíblica após o pecado original. Romanos 5:12, porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Depois do pecado original, então o homem se torna mau, o homem se torna corrupto e sua natureza completamente voltada para o mal, completamente voltada para o pecado. E somente por meio de Jesus Cristo é que nós podemos, então, fazer o bem. Somente por meio de Jesus Cristo é que nós podemos fazer aquilo que agrada a Deus. Somente quando o Espírito Santo vem, transforma o nosso coração, nos dando fé em Jesus. Então, creia no Senhor Jesus e busque fazer a sua vontade. Somente assim você irá agradar a Deus. Amém.
Vamos orar. Senhor Deus, nesse momento nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade que nós tivemos de ouvir e de aprender a tua palavra. Pedimos que o teu Santo Espírito nos habilite, ó Senhor, a viver de acordo com aquilo que nós aprendemos aqui neste vídeo. Em nome do teu amado Filho Jesus, que a ti nós oramos. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.